Meus amigos que estão aqui no culto online, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui no altar da igreja em mais uma quarta-feira e nós estamos fazendo um estudo muito importante sobre a nossa responsabilidade para com a nossa família. E hoje nós vamos falar de mais um tema como esse aqui que vai abençoar a tua vida. Então, se prepare aí, desligue-se de tudo que você estiver fazendo à tua volta para você participar desse culto e receber a bênção de Deus que vai estar aí na tua casa em nome de Jesus. Quem já achou aí Atos, capítulo 27, diga glória a Deus, gente. Eu queria fazer uma reflexão com você sobre em quem você está confiando e o conselho de quem você tem ouvido. Não precisa abrir a Bíblia. Lá no Salmo capítulo 1, versículo 1, nós já falamos inúmeras vezes desse Salmo, a Bíblia diz exatamente assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Aí a gente para um pouquinho para entender o que é o ímpio. Porque quando a gente lê essa palavra, na cabeça da gente vê o seguinte: o ímpio é aquela pessoa que não frequenta a igreja, que bebe, que fuma, que usa droga, que se prostitui, que rouba, que mata, que vive uma vida completamente imoral, perdida. E não é isso, não. Você pode encontrar, às vezes, o ímpio sentado aí do seu lado, no banco da igreja. Às vezes você pode encontrar o ímpio aqui, ó, no altar da igreja. O ímpio é aquela pessoa que não teme a Deus, que não respeita as coisas santas da palavra de Deus. Ele pode estar dentro ou fora da igreja, não faz diferença. E a Bíblia faz um alerta que essas pessoas nós não devemos ouvir. Mas não diz a Bíblia que nós não devemos ouvir conselhos. Nós fazemos a seguinte recomendação: ouvir, nós devemos dar ouvido e prestar atenção sempre no que o Senhor Jesus fala conosco através da palavra. Mas nós vivemos num mundo cercado de pessoas que vão falar, que vão opinar, que vão nos dar conselhos. E você vai acabar ouvindo conselhos por aí. Conselhos, às vezes, muito bons, que se adotados por você, seguidos por você, vão lhe fazer muito bem, e às vezes conselhos que vão lhe fazer mal. A questão que eu quero lhe mostrar aqui hoje é a importância de você saber quem você ouve. É a importância de você entender que ao ouvir o conselho de alguém ou não ouvir, escolhendo a pessoa errada em quem você vai ouvir, você pode prejudicar a si e pode prejudicar todas as pessoas à sua volta. As decisões que nós tomamos podem nos fazer bem ou podem nos atrapalhar. Podem fazer bem às pessoas que nos cercam ou pode fazer mal a elas. Então nós precisamos ter muito cuidado ao analisar esse tipo de coisa para você não errar. Porque na vida, todos os dias nós tomamos decisões, sim ou não? Todo dia você vai ter que tomar uma decisão. Algumas delas dá para voltar atrás e reparar, outras não. Então nós precisamos entender na palavra de Deus como nós devemos agir, quem nós devemos ouvir ou não ouvir e o que isso vai refletir na vida da gente. No livro de Atos, capítulo 27, nós vamos ler o versículo 10, eu não vou ler todo o texto, mas eu vou mostrar um mapa para você aqui na tela, para explicar o que estava acontecendo ali. Vamos ler o versículo 10, que diz assim, ó: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Essa foi a última viagem que o apóstolo Paulo fez. Por que eu quero mostrar isso para você? Porque eu quero lhe mostrar algo importante dentro disso aqui. Na ponta do mapa aí, à sua direita, você vai ver lá embaixo escrito Jerusalém, em cima de Jerusalém, Cesareia, e depois vem Sidom.
O Paulo saiu de Jerusalém preso. Ele estava preso, ia ser julgado e condenado pelos judeus, mas por ter a cidadania romana, ele fez um apelo de que queria ser julgado em Roma, por ser um cidadão romano. É como se alguém viesse para o Brasil e cometesse um crime, mas ele tem a cidadania americana, ou da União Europeia, ou de outro país qualquer. Ele é preso aqui pelo delito que cometeu, mas ele diz assim, eu não quero ser condenado e julgado aqui no Brasil, não. Eu quero ir para a minha terra, então ele vai ser extraditado. Entendem isso? Quer dizer, vai para a terra dele. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele sai de Jerusalém num barco, passa por Cesareia, faz uma ancoragem em Sidom e ali eles trocam de embarcação, mergulham ao norte da ilha de Chipre, passam pela Cilícia e vão até Creta. No meio do mapa, você vai ver uma ilhazinha chamada Creta, e eles fazem parada naquele local chamado Bons Portos. Ali, nós estamos lendo o que está acontecendo na Bíblia. Até chegar ali, levou muito tempo, porque a navegação estava sendo ruim. O tempo não era bom, não ajudava, as coisas não estavam indo bem, e eles fazem parada nesse porto. As coisas iam mal. Aí o apóstolo Paulo chama Júlio, que era o soldado responsável por levá-lo até Roma, e os prisioneiros que estavam com ele, e diz para ele o seguinte, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda. Se você ler bem a Bíblia, você vai ver o seguinte, o Paulo não teve uma visão de Deus, o Paulo não teve um sonho, o Paulo não teve uma revelação, o Paulo não viu algo fora do comum. O Paulo usou o que ele estava presenciando. Vamos usar um exemplo nosso aqui. Eu falei aqui nos outros cultos o seguinte, 2019, se você lembrar, nós tivemos um inverno bem rigoroso. Lembram disso? Foi frio para chuchu. Esse ano, nós quase não tivemos inverno. Fez um friozinho e tal. Mas quando chega ali para o final de março, começo de abril, a gente já começa a sentir se vai esfriar muito ou não. Não é mais ou menos assim? Tem ano que você sabe, ó, não está fazendo, já era para estar esfriando, mas ainda está quente. Ó, esse ano não vai ter um inverno tão rigoroso. A gente mais ou menos entende. É igual o tempo hoje. Hoje não choveu ainda não, né? Choveu? Acho que não choveu não, mas ontem fez aquele solzão forte de manhã. De repente, à tarde, o que aconteceu? Parece que o mundo ia acabar em água, né? Mas quem conhece o tempo, a pessoa vai sair para casa, ela olha para o céu, o sol pode estar brilhando, mas depender de como estão as nuvens e o vento, ela já sabe. Ó, à tarde vai chover, é perigoso. Então ela já sai preparada. O Paulo estava falando isso para o pessoal do navio. Pessoal, é melhor a gente parar aqui em Bons Portos, ancorar, esperar passar o inverno, porque o inverno já estava chegando. E depois do inverno, quando o tempo melhorar, a gente segue viagem. Se a gente sair agora, nós vamos ter o prejuízo de perder o navio e vamos perder muitas vidas. O que o Paulo estava dando para aqueles homens, gente? Um conselho. Sim ou não? Ele estava dando um conselho. Um conselho você recebe. Você pode acreditar nele ou não. Quem já recebeu conselhos aí? Já? Já teve conselho que você acatou, seguiu e disse assim, me arrependi, não devia ter feito isso. Quem já teve? Já? Todo mundo? Agora, já teve conselho que você não ligou, desprezou, e lá na frente você falou assim, eu devia ter ouvido lá atrás. Quem já teve essa experiência? Todo mundo também? Olha que coisa. O que eu quero mostrar para você é, você precisa aprender a entender quais conselhos você deve ouvir e quais conselhos você deve desprezar. Olha o que aconteceu com aqueles homens. Versículo 11 diz assim,
Mas o centurião, que era o soldado que tinha que levar Paulo até Roma, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Então Paulo estava dizendo aqui de um lado, o Paulo era prisioneiro, e o Paulo estava dizendo, senhores, varões, é melhor a gente ficar aqui nesse porto até passar o inverno. Porque se a gente sair agora, nós vamos ter problemas. Aí o centurião chamou o capitão, o chefe do navio, e disse assim, o que você acha? O capitão, o responsável pela embarcação, disse o seguinte, eu acho que dá para a gente seguir viagem. E o plano deles não era nem continuar a viagem para Roma. Eles iriam fazer um contorno na ilha de Creta e pousar ou ancorar em cima dela, em outro porto que ficava mais protegido das tempestades. Então o centurião tinha dois conselhos diferentes. O conselho de Paulo, que era só um prisioneiro, e o conselho do mestre, do capitão do navio. E ele tinha que escolher qual conselho ouvir. Quantas vezes na vida nós não estamos assim, diante de alguns conselhos? Conselhos bíblicos, conselhos de pessoas que amam você e que creem na Bíblia, que servem a Deus e que querem o teu bem, que estão em oração por você. E você vai ter conselhos de outras pessoas que não temem a Deus, que não respeitam as coisas de Deus e da fé, por isso são ímpios, e que também querem o teu bem, não querem o teu mal. Eu duvido que o capitão do navio queria colocar o barco dele em risco. Eu duvido que ele tinha a intenção de arriscar perder o meio de trabalho dele e a própria vida. Mas a Bíblia nos alerta no Salmo 1, não ouça o conselho de quem, gente? Dos ímpios, daqueles que não temem a Deus, que não respeitam as coisas da palavra de Deus. Então, no versículo 13 diz assim, e soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Então, Paulo deu um conselho, o capitão, o mestre do navio, deu outro conselho. Daqui a pouco, soprou um vento brando. E aí eles falaram, está vendo? O capitão sempre acerta. O grande marujo, conhecedor dos mares, ele é que sabe das coisas. Esse Paulo aí, que esse cara pensa que é? Ele só está querendo demorar mais para chegar em Roma. Ele não quer ser condenado. A gente sabe, a gente conhece. Ouviram o conselho do capitão. Você precisa ouvir bem os conselhos das pessoas certas. Dá uma pausa aqui, marca a página aí onde a gente está em Atos, a gente vai voltar já. Vamos dar um pulinho lá em Provérbios. Porque eu quero mostrar para você na Bíblia a importância de você saber ouvir os bons conselhos. Tem gente que fala assim, não, eu não vou ouvir ninguém, eu não vou ouvir mais ninguém, porque eu já me decepcionei muito, e eu não quero saber de mais nada do que os outros vão me falar. Mas não é isso que a Bíblia orienta a gente, não. Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Provérbios 11, 14. A Bíblia diz assim, não havendo sábia direção, o povo cai. Leia comigo agora. Mas na multidão de conselheiros há o quê? Segurança. Na multidão de conselheiros há segurança. O Paulo era só um conselheiro. Claro, ele era um homem que temia a Deus e por isso devia ser ouvido. O Paulo não estava querendo escapar da prisão ou demorar um pouquinho mais para a sua condenação chegar. O Paulo já sabia que seria condenado, aquilo era propósito de Deus, ele deveria ir até Roma para lá pregar o evangelho, mas não quiseram dar ouvidos. Não foram buscar conselho com mais ninguém.
Quantas vezes você já deve ter tido essa experiência, você vai num médico, e aí você diz, doutor, eu estou precisando resolver um probleminha da minha saúde, tem alguma coisa que não está boa, o médico passa ali uma bateria de exames. Aí o médico vai pegar aqueles exames e vai apontar para você, ó, o problema que você tem é esse, é esse, é esse, você tem que mudar isso, você tem que fazer aquilo. O que o médico está fazendo, gente? Ele só está te dando um conselho. Se você sair do consultório dele e rasgar a receita e não der ouvido para ele, vai mudar alguma coisa? Não. Tem gente que já vai fechar os ouvidos e falar assim, eu não vou mais em médico, eu não quero mais saber de nada. Está certo isso? Sim ou não? Não, vai dar errado, uma hora você vai precisar. O conselho que a gente sempre dá é, vá ao médico regularmente, cuide da sua saúde. Uma vez eu falei para uma pessoa, ela estava teimosa, não queria cuidar da saúde de jeito nenhum. Eu falei assim, minha senhora, Jesus ama tanto você que ele vai levar você embora para ficar com ele. Se você não quer cuidar da tua saúde, ele te ama tanto que ele vai levar você lá para cima logo. É isso que você quer? Não, não quero isso não. Ninguém quer ir agora, né? Todo mundo quer viver. O instinto que Deus colocou na gente é para viver. Mas aí você vai no médico, o médico te dá um conselho e às vezes você não sente muita segurança. Já aconteceu isso contigo? Sim ou não? Você fica meio assim, o médico não te inspirou confiança, você ficou meio em dúvida. O que você faz? Desiste de vez do médico? Fica em casa doente? O que você faz? Vai em outro. Você vai buscar um outro conselho. É o que a Bíblia fala, na multidão de conselheiros, a segurança. Às vezes o médico fala uma coisa, o outro fala outra, o outro fala outra, e aí você chega numa conclusão. Você ouviu várias pessoas e você chegou num ponto. Eu estou tratando de coisas aqui que são altas e comuns a todos, mas nós vamos já entrar em coisas mais específicas da tua vida. Olha o que Jesus falou em Mateus, capítulo 16. Vamos lá. Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Quem achou aí, diga amém. Versículo 2, ele disse assim, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face dos céus e não conheceis os sinais do tempo? Jesus está falando o que a gente acabou de falar aqui. A gente às vezes olha para o céu e a gente já meio que sabe. Às vezes a gente erra, mas com o passar do tempo mais acerta do que erra, sim ou não? Você olha para o céu, você sabe, vai chover, não vai chover, vai fazer frio, vai fazer calor. A gente já entende os sinais do céu. Jesus não estava falando do que nós vamos tratar aqui, Jesus estava falando da vinda do Messias, explicando isso para os fariseus, para os religiosos que estavam interpelando-o naquele momento. Mas isso aqui tem um significado muito grande para nós. Existem coisas que vão estar explícitas na nossa frente. Coisas que se a gente parar para prestar atenção um pouquinho só, não precisa de muito esforço, você já vai ver. Tem coisas que estão claras. O problema da gente, sabe qual que é? Veja se você é assim. Quando a gente quer algo, e a gente põe na cabeça que a gente vai fazer algo, a gente fica cego para o que os outros vão pensar, para o que os outros vão falar, e a gente não quer saber de ouvir mais ninguém. A gente só quer fazer acontecer aquilo. A gente vai em busca daquilo e não interessa mais nada e ninguém. E nem sempre isso é bom. Uma vez eu já contei para vocês, uma pessoa entrou na igreja, veio falar comigo. E ela disse assim, eu terminei a reunião, atendi aqui no altar, e ela, uma jovem, uma moça, falou assim, pastor, eu queria um conselho teu.
Eu não a conhecia, ela não ia muito à igreja, mas a mãe dela era membro da igreja, a mãe dela eu conhecia bem. E ela disse assim, eu estou gostando de um rapaz, pastor. Lindo. Ele é maravilhoso. Só de pensar nele me dá um frio na espinha. E eu fico toda arrepiada. Eu falei, essa paixão é forte mesmo, hein? Hã? Esse rapaz mora numa cidade muito distante, uma cidadezinha pequenininha. Eu conheci pela internet e ele me chamou para nos casarmos. E nós já conversamos por horas a fio no telefone e eu estou completamente apaixonado. E eu queria saber o que o senhor acha. Olha cada sinuca de bico que as pessoas põem a gente. Aí eu falei, mas peraí, do jeito que você está falando, está muito vago a coisa, eu preciso entender melhor. Por que você está querendo saber a minha opinião? Eu não sou teu pai, eu não sou teu irmão, não sei nada de você. Por que você quer saber? Ela falou assim, porque minha mãe não quer que eu vá. Eu falei, então aí tem alguma coisa. Por que é, filha, que a sua mãe não quer que você vá? Não, pastor, porque ele já puxou cadeia, ele já usou droga. Mas não, agora ele parou com isso. Eu falei, ele parou? Parou. Quem falou? Ele falou, pastor, ele parou, ele não mexe mais com essas coisas, não. Eu falei, olha, posso te dar um conselho? Na Bíblia, bíblico, não vou falar nada de mim, não. Falei para ela que se fosse minha filha, já tinha tomado, era uma surra. Mas deixa eu dar um conselho bíblico. A Bíblia diz assim que enganoso é o coração. Ele é a fonte de todos os sentimentos. Se você for pelo teu coração, você vai se dar mal. Ouve o conselho da tua mãe que ela quer te fazer bem. Eu percebi que na hora o semblante dela fechou. Não satisfeita, ela saiu da nossa igreja e entrou na igreja do lado. Se é que você me entende. Do lado. E contou a mesma situação ao pastor. E o pastor disse assim, eu não vejo problema nenhum, você não gosta dele, não gosta de você, ele não recuperou, a gente tem que acreditar nas pessoas, as pessoas se recuperam. Aleluia! Tá, não falou que está bem agora? Então vai, minha filha. Ela, gostei. Ela queria ouvir um conselho? Não, ela só queria alguém que desse um aval, que confirmasse o que ela já queria fazer. Ela foi. Passado pouco tempo, a mãe dela chegou para mim e falou, pastor, me ajuda, pelo amor de Deus, em oração. Eu falei, o que foi? Lembra da minha filha? Pois é, ela foi. E agora ela me ligou desesperada. Ela está sendo mantida em cativeiro, junto com mais outras 2 moças, que esse rapaz faz como escrava, e não sei o quê, e bate, apanha, ela está com medo, e não pode ir na polícia, porque ele falou que vai matar. O cara é bandido, ele é traficante, ele é isso, ele é aquilo. Olha só. Precisava ter o Espírito Santo para ver que isso ia acontecer? Sim ou não? Precisava de um pastor para falar que isso ia acontecer? Não, isso estava na cara dela. Mas ela não queria ver. Tem um pastor na internet que ele conta um caso que é engraçado. Ele é engraçado, ele fala assim, que uma moça chegou para ele, é uma história parecida, ele fala assim, pastor, a moça fala assim, pastor, eu estou apaixonada, tem um rapaz, ele é lindo, o senhor precisa ver que homem maravilhoso, trabalhador, ele já comprou o carro dele, tem a casa dele, é um príncipe, me trata super bem, ele é maravilhoso, pastor, e eu estou querendo casar. O pastor falou, então casa, minha filha. Não, mas minha mãe não quer. Sempre que a mãe não quer, tem alguma coisa. Por que sua mãe não quer? A minha família não quer, a família não queria. Não, por que sua família não quer? Não, porque dizem que ele bate na mãe dele, pastor. Aí o pastor falou assim, minha filha, casa logo. Casa logo. Por quê, pastor? Porque essa mulher precisa parar de apanhar. Mas o senhor acha que se ele casar comigo, ele vai bater em mim? Minha filha, ele bate na mãe. Ele não vai bater em você? Precisa ter o Espírito Santo para entender isso? Isso está diante dos nossos olhos. O conselho é dado pela Bíblia, por alguém que ama você e que quer o teu bem, que teme a Deus e que quer ver você vencendo, sendo salvo, salvando a tua família. Às vezes o conselho é dado como agora, no altar. E a pessoa cega, ela diz assim, não vai acontecer nada.
comigo vai ser diferente, se Deus quiser. Não foi o que aqueles marinheiros fizeram, desprezando o conselho de Paulo, sim ou não? Sim ou não? Ouviram o conselho e o desprezaram. Deram ouvidos aos conselhos dos ímpios. Que detalhe, os ímpios não queriam o mal do navio. Os ímpios não queriam o mal das pessoas que estavam embarcadas. Os ímpios não queriam o mal de ninguém. Só que quem não anda com Deus, quem não teme a Deus, vai fazer escolha errada, vai quebrar a cara, vai se esborrachar na vida e vai levar os outros junto. Então você tem que saber quem você ouve. Você tem que abrir os olhos. Jesus está falando aqui conosco. Você tem que abrir os olhos para perceber os sinais do tempo. Nós estamos aqui num culto orando pela família. Tem coisas que acontecem debaixo do seu nariz e você não percebe. É engraçado você ver um programa policial na televisão, um bandido violento, valentão, bate mulher, xinga todo mundo, quebra tudo, vai preso. Aí a mãe vai lá, meu filho. Aí o repórter chega e fala, minha senhora, teu filho, o que ele é? Um vagabundo, aquela coisa, né? Ela fala, não, meu filho não é isso não. Meu filho é trabalhador. Meu filho é gente boa. Não é que ela está sendo errada. Duvido que ela tenha criado o filho dela para se tornar aquilo. Mas ela não viu os sinais. Quando ele começou a andar com gente que não era para ele andar. Quando ele foi falar com ela e queria bater um papo, e ela cansada não deu atenção. E aí ele foi bater um papo com alguém da rua, com ímpio. Olha os sinais. Estão aqui, ó, debaixo do nosso nariz. Eu lembrei de tarde aqui, que a minha mãe era assim. Ela ficava na janela de casa assim, olhando. Aí eu passava do colégio, vinha aquela turma, né? Não era assim? Vocês já foram jovens também, não? Você ia do colégio embora, passava em casa, ô fulano, falou, um abraço, naquela coisa toda. Entrava dentro de casa, minha mãe, quem é aquele que estava com a mochila cor de azul? Ô mãe, aquele é o fulano, estuda comigo. Não quero mais você andando com ele. Já fizeram isso? Já passaram por isso? Quem já passou por isso? Mas mãe, a senhora nem conhece ele. Não interessa, não gostei do tipo. Vocês estão se identificando. E convenhamos, ela não estava sempre certa? Pois é. Como é que ela sabia? É porque ela estava vendo coisas que quem está passando por aquilo não vê. Porque no meu caso eu posso dizer para você, a minha mãe era uma mulher cheia do Espírito Santo. E ela sabia o que ela estava dizendo. Não era preconceito, não era nada disso. Era o desejo, o instinto de proteger a cria dela. Vocês sabem do que eu estou falando. Coisas, às vezes, que estão aqui, ó, debaixo do nosso nariz e a gente não percebe. Um casamento, por exemplo, ele tende a mudar com o passar do tempo, sim ou não? Quem é casado aqui? Estou falando besteira? Quem está casado há mais de 10 anos? É igual hoje, como era no início? Muita coisa vai mudar. Algumas para melhor. Outras, nem tanto. Mas muda, não muda? Tem que melhorar com o passar do tempo. Mas vai mudando. Tem coisas que são normais mudar. O homem muda, a mulher muda. No começo os dois gostam de uma coisa, e com o passar do tempo os gostos vão mudando. Já aconteceu isso com vocês? Gostava muito de passear. Quando a gente casou, eu e a dona Daiane, gostava muito de passear. A gente morava dentro da igreja, a gente ficava 24 horas na igreja. Então, quando acabava um culto, falava assim, ó, vamos sair, vamos comer alguma coisa fora, eu e ela. Primeiro amor, lua de mel. Hoje, Deus me livre.
sair, eu quero ir para casa, fazer minha oração e descansar. Mudou, mas isso é normal, são mudanças normais. Agora, você tem que ficar de olho, às vezes o comportamento começa a mudar, os horários começam a mudar, a conversa começa a mudar, tem coisa errada, você tem que observar. São os sinais que Deus permite passar na nossa frente e a gente precisa entender. Quem está compreendendo isso aqui, diga glória a Deus, gente. Então eu estou mostrando para você que não precisa ser uma revelação dos céus. Se você ler o capítulo 27, vamos voltar lá em Atos, depois você vai ler na sua casa, do versículo 1 até o 10, quando Paulo faz o alerta, dá o conselho, o Paulo não teve nenhuma visão, não foi avisado por nenhum anjo, era só um conselho de alguém que passou pelo problema e estava vendo que aquele problema ia se agravar. Os homens não quiseram ouvir. Aí vem o versículo 13. Soprando o vento sul, brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Quer dizer, não vai ter tempestade, o vento está legal, vamos embora. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. A intenção deles, como eu falei, olha lá o mapa, era sair dos bons portos e subir para o lado norte de Creta. Aí diz o versículo 14, mas não muito depois, deu nela o que, gente? Um pé de vento, chamado Euroaquilão. Não muito depois, veio o vento contrário. Versículo 15. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Olha o que aconteceu. O vento contrário bateu, a tempestade era forte. Nós estamos falando de um tempo antes, muito antes da Revolução Industrial, onde os barcos eram movidos a motor, os barcos eram movidos a vela. O vento bateu contrário e não tinha o que fazer. Para a embarcação não afundar, eles começaram a se desfazer dos bens, do peso que eles traziam no navio. Perderam tudo. E foram deixando o barco ir à toa, levado pelas ondas e pelo vento. Para você ter uma ideia, olha no mapa de novo, dá uma olhada lá. Quando eles saem de Jerusalém até chegar em Creta, metade do caminho, eles levaram meses, porque o vento era ruim. E agora, olha o tamanho do trajeto. De bons portos, eles vão pelo mar, à toa, sem direção, até pararem na ilha de Malta. Eles entregaram o navio à sorte e foram embora. Esse é o resultado de quem não sabe dar ouvido aos bons conselhos de Deus e das pessoas certas. Vão perder a cabeça, vão surtar, vão perder o controle e vão se entregar para viver uma vida completamente perdida, destruída. Olha que coisa séria que nós estamos falando aqui. E por que eu quis colocar esta mensagem no meio desse nosso estudo sobre a responsabilidade que temos para com a família? Sabe por quê? Porque as decisões que você toma hoje não afetam apenas você, elas vão refletir em todas as pessoas à sua volta. Quando um barco afunda, não é o barco que afunda, tudo que há no barco afunda junto. Então hoje nós vamos orar e pedir para Deus, Senhor, nos ajude a entender os sinais que estão diante de nós, para que possamos tomar a decisão certa. Você vai casar, tome a decisão certa. Ouça os conselhos de quem te quer bem e que se interessa com o teu bem. Pastor, eu estou casado, mas o meu casamento não está dando certo, eu tenho que separar. Vai separar? Ouça os conselhos certos de quem te quer bem. Pessoas que temam a Deus e que vão falar para você, dentro da palavra, que decisão que você tem que tomar. E ainda assim, depois de ouvir os conselhos dela, dobre os seus joelhos, ore, ore, ore. Leia a Bíblia, analise as Escrituras, até que você tenha certeza de que decisão tomar.
vai trabalhar num novo emprego, vai abrir o seu próprio negócio, ou vai fechar o seu próprio negócio, vai abandoná-lo, ore, busque a Deus, peça direção. Quando a fé bater o teu coração e você tiver certeza do que fazer, aí você vai na fé. Mas enquanto estiver em dúvida, ore outra vez. Vai para a Bíblia e peça a Deus uma orientação. Se for necessário, venha à igreja, converse com a equipe de obreiros. Se precisar conversar comigo, venha falar comigo. Não que nós temos a palavra certa, mas às vezes alguém de fora, com temor de Deus e querendo o teu bem, vai te dar um conselho que vai te ajudar a decidir o rumo certo da tua vida. Quem entendeu esse recado aqui, diga glória a Deus. É muito importante que você entenda isso, porque não só você, mas toda a sua casa dependem de que você tome a decisão certa, faça a coisa certa para abençoá-los. Essa é a nossa responsabilidade sobre a nossa família. O Josué, ele declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem pode dizer isso aqui essa noite? Então diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos fazer uma oração aí sentado mesmo, você vai pedir a Deus, Senhor, me dá a direção para fazer a coisa certa. Você que está em casa, faça o mesmo. Eu estou falando aqui, você digita aí, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coloque as mãos no seu coração e vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua santa e gloriosa palavra. E te pedimos, ó Deus, que esta palavra venha frutificar em nossos corações. E que o Senhor possa nos dirigir, abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos entender quais as decisões nós devemos tomar, qual caminho nós devemos seguir e aonde nós devemos nos estabelecer ou onde nós não devemos nem nos aproximar. Ajuda-nos a entender, ó Deus, quem são as pessoas certas para que possamos ouvir os conselhos. Porque a tua palavra diz que na multidão de conselheiros há segurança, mas aonde falta o conselho, as pessoas caem, o povo cai. Meu Deus, nos ensina a entender os sinais do tempo, as coisas que acontecem à nossa volta. Ensina esse pai, essa mãe a olhar para o seu filho e entender o que se passa com ele. Quantas vezes, quantas histórias, quantos casos nós já vimos de filhos que começaram a apresentar um comportamento diferente e o pai achou que estava tudo bem. Quando foi ver, já não dava mais para voltar atrás, estava tudo perdido. Meu Deus, nós não queremos colocar tudo a perder, colocar em risco a nossa família, colocar em risco a nossa casa. Então ajuda-nos, abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que possamos, meu Deus, glorificar o teu nome, tomar o rumo certo, abençoar a nossa família, em o nome do Senhor Jesus. E com as suas mãos levantadas aos céus, diga, meu Deus, muito obrigado pela tua bênção sobre a minha vida, em nome de Jesus, e amém. Vamos aplaudir o nosso Deus? Graças a Deus. Amém. Daqui a pouco nós vamos orar. Deixa eu fazer agora aquela oração por todos vocês que têm aí o seu dízimo e a sua oferta para entregar. Se você precisa do envelope para entregar o seu dízimo hoje, nessa reunião, os obreiros vão oferecer para você, eles têm a maquininha para quem quiser passar, e eu acredito que você já entendeu o propósito de ser fiel a Deus, de honrar a Deus, de servir a Deus. Pode passar lá para mim, por favor. Quem precisa aqui na igreja, levanta a mão que os obreiros levam até você. Você que acompanha de casa, a fidelidade a Deus é o que nos ensina a santa palavra do Senhor. Então, põe no teu coração, eu vou ser fiel a Deus. Se você ainda não é um dizimista fiel, põe isso no teu coração, de tudo que vier à minha mão, meus salários, meus frutos, meus ganhos, daquilo que pertence a mim, eu vou separar os 10% do dízimo e vou entregar na casa do tesouro para ser colocado no altar de Deus e abençoado a minha vida, a minha casa, o meu trabalho, e todas as obras das suas mãos serão abençoadas. Para isso, se você quiser informações, está aqui aparecendo aí na tela o meu WhatsApp pessoal, é o 11
96085-5474. Você me manda uma mensagem e eu informo você de todos os meios possíveis, disponíveis, para você fazer uma transferência ou um depósito bancário, tanto dos seus dízimos, como também das suas ofertas. Aí você envia para mim o comprovante. Se você deseja fazer isso, pastor, eu quero a tua oração, então pegue o meu contato, envia para mim o comprovante com os seus dízimos e as suas ofertas, que eu quero colocar no altar de Deus para orar por você e determinar que na tua vida a vitória seja completa em nome de Jesus, tá bom? Aqui na igreja, alguém mais precisa do envelope? Então, tragam aqui os obreiros. Quem trouxe envelope de dízimo, de oferta, vamos apresentar a Deus. Se você é um dizimista, pastor, eu sou dizimista, mas eu não trouxe ainda não, eu vou trazer no decorrer do mês. Você levanta a mão que eu quero orar por todos. Levanta o envelope quem trouxe, ou então levante sua mão, você que é fiel a Deus, e você de casa, estenda a sua mão aqui e vamos abençoar a tua vida. Feche os seus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que sobre a vida de cada pessoa o Senhor coloque a bênção da prosperidade. Eu oro em favor de todos os dizimistas, de todos os ofertantes dessa igreja que estão aqui comigo hoje, que estão em casa acompanhando por essa rede social. Que o Senhor visite com o teu poder, que o Senhor abençoe as mãos, para que em tudo que essa pessoa fizer, ela seja bem-sucedida, ela seja abençoada, ela seja próspera, realizada em nome de Jesus. E você diga, meu Deus, muito obrigado e amém. Graças a Deus.